Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de terça-feira, para a glória de Deus. Estamos juntos mais uma vez, né, para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, é o sustento da nossa vida, é a palavra do Senhor. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos juntos, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer, né, da palavra do Senhor. Estive ausente por algum período, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas e aqui estamos novamente para dar continuidade, né? Aleluia, da onde parou. Mas Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso em todo o tempo. Aleluia, vamos nos alimentar. A palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andar sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E todos que estavam no barco, admirados, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, nessa manhã, Pai, coloco diante de Ti aí, Deus, a Tua palavra. Que essa palavra venha falar nos corações, Senhor, de cada um, Pai. Que venha ser, Senhor Jesus, uma palavra de fortalecimento e de encorajamento para as nossas vidas, Pai. Jesus, faça tão somente o Teu querer, a Tua vontade, Deus. É a Tua palavra, Senhor, que nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Por isso, Pai, eu oro e coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um deles, meu Pai, que precisa, Senhor, nessa manhã de hoje ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Fica conosco, Pai, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra conhecida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus anda por sobre as águas. Jesus mandou que os discípulos, né, embarcassem e passassem para a outra margem. E ele ficou do outro lado. Mas quando os discípulos estavam, né, já longe, Jesus vendo a dificuldade, a aflição que os discípulos estavam passando, Jesus veio ter com eles, né, na quarta vigília da noite e andando por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro, né, ao ver, quando Jesus chega, né, que eles ficaram com medo, achando que Jesus era um fantasma, Pedro, ao ver, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda que eu vá, né, contigo. O Senhor Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, começou a ir na direção do Senhor. Mas a palavra diz que quando Pedro reparou na força do vento, que era o contrário, ele começou a afundar. Ele começou a afundar. E é sobre isso que eu quero ministrar essa palavra para os nossos corações nessa manhã de hoje. No momento que Pedro disse: Senhor, e disse ele, respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E disse ele: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor. Então,
segredo para a minha vida e para a tua vida é não tirar os olhos de Jesus. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E ele foi, ele começou a andar sobre as águas. Mas ele reparou no vento, que era o contrário. Teve medo e começou a afundar. Então hoje, para mim, para você, para nós ter o entendimento que nós não podemos tirar os olhos de Jesus, nós não podemos reparar, né, no cenário, nós não podemos reparar nas circunstâncias que estão em nossa volta. Porque se nós formos olhar, nós vamos ter medo, nós vamos querer parar, nós vamos querer desistir. Pedro aqui, quando ele viu o vento que era o contrário, teve medo. Então o medo paralisou ele. E os olhos dele não estavam mais olhando na direção fixamente para Jesus. Aleluia. Então, nessa manhã de hoje, é para você ter o entendimento, você não pode tirar os olhos de Jesus, independente das tuas lutas, da tua situação. Olhe fixamente para Jesus, porque quando ele disse para Pedro, vem, Pedro foi. E Pedro andou sobre as águas. Então, para mim, para você ter o entendimento, quando Jesus nos chama, ele garante. Agora depende de mim e de você, se nós vamos ter fé suficiente para suportar, para atravessar todas as adversidades que vão vir na nossa vida, todas as lutas que vão se levantar, todos os obstáculos que vão estar no nosso caminho. Nós precisamos nos manter firmes, olhando para Jesus. A palavra diz, né? Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, firmes para sempre. Então é para mim e para você ter o entendimento da palavra hoje. Nós precisamos olhar somente para Jesus. Olhar fixamente para o Senhor. Não desviar o nosso olhar. Porque Ele está conosco. Ele garante. Então hoje é uma palavra de fé e de encorajamento para a minha vida e para a tua vida. Porque aqui em Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus, Ele garante. Agora só depende de mim e de você. Olhar fixamente para o Senhor, independente da nossa luta, da nossa situação, daquilo que está acontecendo em nossa volta. É olhar para Jesus, é não parar, é não desistir por conta das circunstâncias que estão em nossa volta. O vento naquele momento paralisou Pedro, trouxe medo para o coração de Pedro. E ele tirou os olhos de Jesus. Então a palavra hoje, o segredo é não tirar os olhos de Jesus. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós vamos ver as dificuldades. Nós vamos enxergar somente, né, aquela circunstância que está em nossa volta. Pedro naquele momento enxergou somente o vento. E o vento paralisou Pedro. Por quê? Porque o olhar dele se voltou somente para aquilo. Não estava olhando mais para Jesus. Então, no momento que nós paramos de olhar para Jesus e olhamos mais para o nosso problema, olhamos mais para a nossa situação, aquilo dali vai nos vencer. Aquilo dali vai nos sucumbir. Davi, ele não olhou para o tamanho do filisteu, se ele era um gigante ou não. Simplesmente ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse simplesmente: quem é tu, incircunciso filisteu? Quem é tu, incircunciso filisteu? É no nome do Senhor dos Exércitos que eu vou contra ti. Então é isso que eu e você precisamos dizer para o nosso problema. Ele não é maior do que o nosso Deus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Porque se nós tirar, nós vamos submergir, nós vamos ter medo. E o medo vai nos paralisar. Então essa manhã a qual o Senhor nos convida a olhar fixamente para Ele, porque Ele garante. Jesus garante a minha e a tua vitória. Jesus garante a minha e a tua travessia. Nós vamos chegar do outro lado. Jesus está no teu barco. Não temas, não se desespere, não se apavore. Olhe para Jesus, que Ele está contigo e Ele vai te ajudar até o final. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu deixo hoje para o teu coração, uma palavra de fortalecimento para a tua vida, para que você se mantenha firme sobre a rocha.
Se mantenha aqui, ó, firme sobre a rocha, que é a palavra de Deus, olhando somente para Jesus, crendo, confiando nele, que ele está contigo, ele está do teu lado, ele te sustenta. Você não vai perecer nessa situação se você estiver olhando fixamente para Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê o dia de paz.